Bem-vindos a mais esta reflexão. Precisamos entender que a nossa vida, a capacidade que Deus usa e o quanto nós somos instrumento de expressão da graça de Deus neste mundo. Precisamos entender que não se trata do nosso poder de, vamos dizer assim, de convencimento das pessoas, mas de expressarmos e de sermos pessoas que influenciam pelo exemplo, pelo testemunho, pela maneira como nós vivemos. Paulo é um exemplo disso. Ele, por meio do seu esforço, do seu empenho, do chamado que Deus deu e da capacitação que Deus lhe concedeu, ele testemunhou acerca do Evangelho e ensinou sobre o reino de Deus, ao ponto de afetar negócios de pessoas que tinham, por exemplo, como os artífices que usavam da religião para o seu sustento. Não só o aspecto da oposição dos judeus, pois ele enfrentou muitas coisas. Diz lá em Atos 19, versículo 26, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfaso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Aspecto que a gente precisa entender. Nós temos que entender esse operar de Deus. Não é a questão, Paulo não estava combatendo a idolatria, mas ele estava ensinando acerca do reino de Deus e da vontade de Deus. Ele apresentava o Evangelho segundo Jesus Cristo, que fala acerca da chegada do reino de Deus, das obras mortas e do arrependimento que precisamos ter e nos submetermos a Ele, reconhecendo-o como Senhor e Salvador, como aquele que nos conduz ao Pai, ao conhecimento do Pai. Nossa vida se traduz em conhecermos a Deus, conhecermos da vontade do Pai e andarmos segundo esta vontade. Quando assim fazemos, nós influenciamos as pessoas de maneira que elas possam buscar o conhecimento de Deus e da vontade de Deus, para serem instrumento de justiça, expressão de graça e do revelar da vontade de Deus neste mundo. A gente precisa entender isso. Somos agentes de Deus, reconciliadores dos homens com Deus, e o que nós precisamos fazer é apresentar uma religião, formar prosélitos, não, influenciar as pessoas sobre a maneira como devem viver e como devem buscar conhecimento do Deus vivo e verdadeiro, para que assim possamos expressar a verdadeira liberdade que Ele nos concede por meio de Cristo, nos conduzindo à verdadeira vida e o andar na sua vontade. A gente precisa entender isso. Não somos chamados para viver uma religião, mas para revelarmos Cristo. E à medida que revelamos Cristo ao mundo, por meio das nossas vidas, do que fazemos, nós conduzimos as pessoas ao conhecimento de Deus e, assim como Paulo, poderemos influenciar milhares, milhões de pessoas. Pois quando ensinamos um, somos dois para falar acerca da vontade de Deus e do conhecimento de Deus, e assim cada um se sujeitar ao Pai, rejeitando as obras mortas. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e agirmos dentro da vontade de Deus, sendo instrumento de justiça, expressão de graça e influenciando as pessoas a buscarem o conhecimento daquele que nos tira das trevas, ilumina o nosso entendimento e coloca em liberdade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.